Meus queridos amigos, amigues, diretamente da Rua do Arvoredo, né, na Caracas do Sul, hoje nós vamos começar a ver, né, é, vamos falar sobre apontamentos da história sobrenatural de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, que tudo começou por aqui, né, nesse Brasil grande. Os planos, as revoluções, as organizações, preparações logísticas, formação de tropas, isso em tempos antanhos, seja na Revolução Farroupilha, seja na guerra contra o Paraguai, seja na Revolução da Degola de 1893, contra a ditadura do Júlio de Castilhos, seja na Revolução de 1923, contra o Borges de Medeiros, seja contra a revolta dos Mucres, lá de Sapiranga, ou na Revolução de 1930, quando levaram o gaúcho Getúlio Vargas à presidência do Brasil, naquele golpe. E tudo, enfim, nasceu aqui nessa capital mais meridional do Brasil. E nós vamos entrar nesse túnel do tempo, no inconsciente coletivo de um mundo paralelo, no imaginário popular do passado e do presente, para rever histórias, lendas urbanas, casos bizarros, sobrenaturais ou mal-assombrados, tudo temperado com uma crítica marcante, que mordaz, sobre o aspecto político e social da nossa província, da nossa terra aqui do sul. Então vocês estão vendo aí, pessoal? Aqui, por exemplo, estão vendo o General Neto, que proclamou a República Rio-Grandense lá em 1836. Estão vendo o Bento Gonçalves, o primeiro governador, o primeiro presidente da província, né? Na época era presidente. Aqui nós temos o General Canabarro, um dos grandes heróis da Revolução Farroupilha, e abaixo o Giuseppe Garibaldi, que era um italiano, né? Ele fugiu lá da Itália, ele estava sendo perseguido politicamente lá. Ele era um homem assim muito inteligente, era um marinheiro, um cara que entendia de construção naval, um guerreiro, né? Mas ele é um mercenário, ele veio para cá para fazer uma revolução, ajudar na revolução. Ele trouxe um Estado Maior, trouxe homens inteligentes, jornalistas, pessoas que vieram com ele, que muito ajudaram na Revolução Farroupilha, porque não era só da cabeça do pessoal daqui, né, que ia surgir tantos planos, né? Então nós vemos aqui nas fotos abaixo, coloquei algumas fotos aqui, que é tanta revolução que, bom, a primeira ali, Revolução Farroupilha, 1935 a 45, durou 10 anos. A do meio aqui, a Guerra do Paraguai, que começou por aqui também, porque o Paraguai atacou primeiro o Rio Grande do Sul, através das cidades de São Borja, Uruguaiana. É, eles queriam forçar uma passagem para o mar por aqui, o ditador paraguai queria tomar o Brasil, e então começou por ali. Depois, mais à direita, temos a Revolta dos Mucres, que foi um fato que também usaram as Forças Armadas para dizimar colonos tinham a seita lá dos Mucres. Abaixo temos a Revolução da Degola, de 1993-95, né, também contra a ditadura de Júlio de Castilhos. Ao centro temos esses cavaleiros aí na Revolução de 1923 contra o Borges de Medeiros, que se perpetuava no poder fraudando eleições. E bem à direita, abaixo, temos ali os gaúchos amarrando os cavalos no obelisco lá no Rio de Janeiro, quando levaram o Getúlio Vargas à presidência do Brasil em 1930. Tem muita coisa interessante que eu vou passar para vocês aqui. Peço a todos que, por favor, compartilhem, curtam isso, que isso é maravilhoso. Isso aqui são pérolas, pérolas, e todo mundo tem que fazer jus a pérolas. Então veremos elementos da realidade lógica numa linguagem bem subjetiva, não se pode falar muito claro, né? Tem que usar metáforas, alegorias, lendas urbanas, personagens exóticos que sempre existiram, ditadores, corruptos, figuras que se destacaram na vida política, nas artes, na literatura, na guerra e criaram essa história da província, a história do Brasil. Vamos começar examinando os fatos marcantes lá do século XIX, principalmente, como foi a Revolução Farroupilha, que eu expliquei ali, e se deu durante o período regencial. O que foi a regência? Foi aquele período onde o Dom Pedro I abdicou em favor de seu filhinho, que tinha 5 anos de idade. Aí, como ele era um menor de idade, nomearam a regência, que foi o desastre dos desastres do país.
que durou de 1931 a 1940, a 1840, né? E depois veio o golpe da maioridade de Pedro II. Ele, com 15 anos, foi declarado maior de idade para assumir o reinado do Brasil. Veja a instabilidade política e os transtornos que isso causar, né? Bom, e quais os efeitos que levaram os gaúchos a pegarem armas lá contra o Império já em 1935? Bom, a Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, porque o pessoal andava literalmente esfarrapado, né? Foi um dos episódios mais marcantes da história do Brasil do século XIX. E esse conflito durou 10 anos porque refletia as tensões políticas, econômicas e sociais de uma nação que estava esculhambada, em construção, com uma regência trina totalmente desorientada. Então as causas foram fatores internos, né, como os altos impostos que eram cobrados aqui do Rio Grande do Sul, dos produtos locais, como o couro e o charque principalmente, e também de ideias liberais e republicanas vindas do exterior. A revolta objetivava uma maior autonomia administrativa e financeira daqui do Sul, né? Bom, no contexto histórico, né, a abolição de Dom Pedro I, a abdicação, perdão, ele abdicou em favor do filho, em 1831, aconteceram diversas revoltas pelo Brasil afora, em várias províncias, como a Cabanagem, Sabinagem, a Revolução Farroupilha e outras. E, então, o Rio Grande do Sul sofria internamente com uma alta carga tributária que era cobrada aqui sobre os produtos que os gaúchos produziam e afetava a competitividade dos fazendeiros frente à produção de charque e couro do Uruguai, da Argentina e outros países aí. E também o controle centralizado do Império, né? O Império mandava em tudo aqui, liderado pelo governo central lá do Rio de Janeiro, que deixava a nossa província aqui sem autonomia administrativa e financeira, e distante do poder central, que havia uma dificuldade muito grande de comunicação, né? Uma carta demorava 2 meses do Rio de Janeiro até aqui. Agora também demora, mas era pior. Então, alimentando o sentimento de abandono e de miserabilidade do povo gaúcho, o povo se revoltou. Quer dizer, as elites, o povo mesmo não. Então a história é muito longa, é super importante, por isso eu deixo uma literatura fantástica aqui para você sobre isso, que está de graça no YouTube, perdão, está de graça no Google aí, só dá um Google, vocês vão achar os links ali com PDF desses resumos dessas histórias, né? Para você poder ter uma ideia do que aconteceu. Então, existe literatura, filmes, artes, até música, de tudo que aconteceu aqui no Sul, na nossa terra mal assombrada, que parece que o povo não conseguiu tirar proveito, não aprendeu essas lições, né? Então, essa Revolução Farroupilha, ela eclodiu aonde? Em Porto Alegre. Aqui que o pessoal se reunia, foi daqui que partiu. Posteriormente, Porto Alegre foi sitiada pelos próprios farroupilhas. Os principais líderes da Revolução, eu vou deixar aqui para vocês. Vocês vão ver ali, como eu mostrei, né? O Bento Gonçalves da Silva, que foi o líder máximo, né? E depois presidente da República. Na época ele não foi ele que proclamou, porque ele estava até preso na época, mas depois ele assumiu. O Giuseppe Garibaldi, que comandou a Marinha Rebelde e contribuiu com a sua experiência revolucionária europeia, juntamente com a sua esposa, Anita Garibaldi, que foi a única mulher que participou diretamente de combates, tornando-se um símbolo da atuação feminina na Revolução. O Davi Canabarro, né, o general Davi Canabarro e o general Antônio de Sousa Neto, que foi o responsável pela proclamação da República. Tem um filme dele aqui, sobre ele aqui, para vocês verem, que é maravilhoso. É uma obra-prima, e uma pena que os gaúchos não prestigiam isso. Então eu vou deixar aqui na descrição, né, esse filme e outras coisas para vocês verem. Então, pessoal, tá aí as fotos dos homens, como eu mostrei para vocês. Isso aqui é só o início. O próximo vídeo vai ficando cada vez melhor, a gente vai entrando em detalhes. E vou deixar para vocês essas coisas aí. Vocês vão relembrar fotos, muitas e muitas fotos que eu tenho do século XIX de Porto Alegre. Aqui, uma rua bem antiga que se chamava Caminho do Meio, hoje se chama Avenida Voluntária da Pátria, e esquina com a Rua Bragança, de Bragança, que era a Marechal Floriano de hoje. E aqui onde a pessoa tirou a foto, fica hoje a Praça 15,
que era a Praça Paraíso na época, no século XIX. Então, na época não existia automóveis, era bonde puxado a burro, carreta, carroças, diligências, e o pessoal andava a pé pela rua, né? Aqui já parece que já tinha até poste de luz elétrica, já é a década de 1990 em diante por aí, né? Antes era pior ainda. Tá, meus amigos? Então, vou deixar para vocês aqui abaixo, vou deixar aqui pra vocês abaixo, né, o filme, né, para vocês verem, que é maravilhoso, né? Vocês vão ver o filme aqui abaixo e aí vocês vão ter uma ideia de como as coisas funcionavam, tá? Vou deixar abaixo aqui, então, dois filmes para vocês. Anair de las Misiones e Neto Perde Sua Alma. Estão de graça no YouTube, aproveitem para ver. E um livro maravilhoso que tem para vocês aqui, que esse livro aqui, ó, pessoal, esse livro é uma raridade, né? Aspectos da Guerra dos Farrapos, de Ivan Hartmann, editora Frivale, 2002. Esse livro está de graça no YouTube e ele é um resumo maravilhoso, didático, de toda a Revolução Farroupilha e seus líderes e os problemas todos ali. Tem 14 capítulos explicando bem simplesinho, assim, uma leitura de quinta série, muito boa para a gente entender o que é a Revolução Farroupilha. E aí vocês vão descortinando mais e mais coisas. Curtam isso, pessoal. Obrigado a todos.